Começa mais um episódio do 16mm, porque hoje vamos falar das melhores séries de 2019. É o segundo capítulo desses 3 capítulos que a gente tá fazendo de melhores do ano. Já teve o de melhores filmes, vai ter depois o de melhores filmes da Netflix. E aqui são as séries que a gente viu, né, no caso, porque não dá pra ver todas as séries do ano. Então são as nossas 10 séries favoritas. Como eu disse na abertura, teve algumas séries que a gente não assistiu, então tem, por exemplo, Barry da HBO, que a gente não viu, mas é muito bem falada. Tem também Inacreditável, a minissérie da Netflix também, que foi muito bem falada, a gente queria assistir, mas acabou não dando tempo. Então comentem aí embaixo se vocês viram essas duas séries, se elas deveriam entrar no top 10 ou não. E também a gente tá gravando esse vídeo antes da finalização de The Mandalorian e de His Dark Materials, então por isso essas séries, eu acho que elas talvez nem entrassem, mas são duas boas séries. Então fica também aqui como uma menção a elas. E o nosso 10º lugar é uma série da Amazon, uma série original da Amazon, que é The Boys, que adapta o quadrinho, que é simplesmente maravilhoso, e a série consegue ser muito fiel. Eles vão pegar os super-heróis que estão em alta e tal, e vão desconstruir muito. Parecido um pouco com o que o Watchmen já fez lá na HQ, mas de uma forma diferente, aqui eles vão ironizar mesmo. De uma forma muito mais escrachada também. Muito mais escrachada, e vai pegar muito essa ideia de que a gente pode interpretar como super-heróis, mas pode ser também os mitos que a sociedade cria. Exato. Então, como a sociedade cria mitos que, na verdade, são pessoas que não são nem um pouco escrupulosas. E assim, se você acha a série exagerada, o quadrinho é 1000 vezes mais, até porque o autor é o mesmo do The Preacher, e ele brinca muito com essa coisa, ele é muito irônico, muito sarcástico, e a série conseguiu pegar muito essa essência. Assim, a história, ela é bem diferente, segue alguns rumos bem diferentes, mas conseguiu pegar a essência do universo e funciona demais, assim. Eu acho que ele só não tá mais alto na lista, porque eu acho que essa primeira temporada tem alguns problemas, até em como aborda como se fosse a Liga da Justiça, né, que eles ironizam. Que é o Seven, no caso. Eu acho que tem alguns personagens que, apesar da série ser muito escrachada e tal, o personagem do Aquaman lá deles, o Profundo, Deep, eu acho que ele fica meio exagerado, fica meio bobo só. E também tem o outro personagem lá que parece o Snake Eyes do G.I. Joe, que não faz basicamente nada na série, né? E em nono temos a segunda temporada de Mindhunter, que é criada pelo Joey Penhall, e tem ali por trás o David Fincher, que até dirige alguns episódios nessa temporada. E eu acho que essa temporada, a primeira já é muito boa, mas essa temporada ela consegue ser ainda melhor do que a primeira. É muito bom como a série, ela evolui, ela continua uma narrativa num cenário antigo, mas também conversa muito com a nossa atualidade. Da mesma forma que o Watchmen falou muito sobre o racismo, a segunda temporada de Mindhunter também, porque ela pega um caso onde centenas de negros morreram por um serial killer, então muito importante trazer esses temas também. E assim, se a gente tem o David Fincher por trás, a gente já espera uma alta qualidade de direção, de tensão e também um roteiro espetacular. Assim. O que eu gostei muito nessa segunda temporada é que eu acho que uma coisa que Mindhunter faz muito bem são aqueles detalhes que muita gente não percebe, ou coisas que eles escondem. Então o que vai acontecer aqui na segunda temporada é o personagem principal da primeira, a gente não vai ver nada da vida social dele. Por quê? Porque ele já tá de cabeça naquele mundo, ele não tem mais vida social. E o que a gente vai ver é mais a vida social dos outros 2 parceiros dele, que tentam ainda conseguir articular entre a vida social e esse mundo de entender os assassinos, os assassinos em série e tal. E o nosso 8º lugar eu vou tentar explicar porque é muito complexo. No caso, estamos falando da segunda temporada de Dark, mas calma que não vai ter 3 linhas temporais para explicar. A segunda temporada de Dark acho que acontece um pouco igual Mindhunter. Pra mim, as duas elas estão mais ou menos no mesmo nível, só que são muito diferentes as duas séries. Aqui acontece a mesma coisa. A segunda temporada de Dark eu acho superior à primeira, como ela evolui todos os conceitos, os personagens e tal. É aquele negócio, muita gente acha Dark muito complexo. Eu não acho ele tão complexo, mas eu acho ele muito inteligente. É uma série muito bem construída e usa muito bem os conceitos de ficção científica, e é algo que é muito difícil de fazer, que é quando você vai usar várias linhas temporais diferentes ou vários momentos no tempo, é não deixar furos no roteiro, e aqui é um roteiro que você vê que é muito bem feito, muito bem pensado, e também as atuações são muito boas. Então fica aí a nossa série alemã na lista.
E em sétimo lugar, a gente volta para a maravilhosa HBO para falar de Euforia, do Sam Levinson, protagonizado maravilhosamente pela Zendaya, que me surpreendeu. Eu gosto até dela como atriz, a gente até falava ali em Homem-Aranha e tal, como ela tem evoluído, mas nessa série o que ela entrega é algo impressionante. E é uma série extremamente polêmica, que toca em assuntos e questões que muita gente não quer falar, muita gente acha que é meio tabu e tal. Ela vai muito bem ao abordar esses temas, é aquele negócio da HBO de fazer séries mais adultas e tal. E aqui eu gosto que eles pegam atores que são um pouco mais velhos do que o colegial que eles vão fazer, mas faz sentido pelo que eles estão abordando. Então vai ser uma série que vai ter bastante nudez, vai ter muito uso de drogas e como debate o uso das drogas, todo o conceito das drogas aqui funciona muito bem. E a direção é simplesmente espetacular, ela traz muito uma quebra da lógica real. Então vai ter, por exemplo, um episódio que simplesmente vai cortar e a protagonista ela vai estar com uma roupa de detetive como se ela fosse investigar o caso, como se ela fosse um policial. E aí vai fazer referência a outros filmes também. Ou como em muitos momentos a câmera vai entrar um pouco como se fosse na cabeça dos personagens e no mundo das drogas e vai ficar meio maluca com muito uso de neon e tal. Então é uma série que é muito bem pensada, é muito ousada. Eu tenho um ou outro personagem que eu não gosto tanto, mas ainda assim é uma série espetacular, uma grande aposta da HBO. E o nosso sexto lugar fica com Love, Death Robots, essa surpresa maravilhosa desenvolvida pelo Tim Miller na Netflix, que, né, chegou quietinho assim e apresentou 12 animações, se não me engano, acho que a série tem, são 10 ou 12 animações. Eu acho que é mais, eu acho que é tipo 16, 18. Enfim, várias animações espetaculares, tanto tecnicamente quanto também em história, são assim incríveis. Eu acho muito legal que é um pouco experimental também, então Exato. Vai ter algumas animações que vão ser hiper realistas, que chega a ser extremamente impressionante, e tem outras que vão ser o 2D clássico, tem outras que vão ficar no meio do caminho, e dá espaço a partir dessa lógica de robôs, de morte, de sexo, de sangue, que vai ter mais ou menos em todos os episódios. Vão ser histórias completamente diferentes entre si, que vão levar para rumos completamente diferentes. E é o formato de antologia que é muito legal, que você pode assistir qualquer episódio em qualquer ordem, que um não vai afetar o outro. Isso de você falar de ser experimental é uma série muito boa para dar oportunidade para novos animadores, mas também para novos escritores, porque vários roteiros são baseados em contos. Então é muito bom também trazer um pouco dessas histórias que acabam sendo ofuscadas, porque ou não são publicadas, ou não são divulgadas, e aí elas ganham uma adaptação da Netflix, então é incrível, assim. E em quinto, temos mais uma da Amazon Prime, que é Good Omens, do Neil Gaiman. Ele escreveu o livro e ele vai ser o criador aqui da série, e ele mostra que ele entende de televisão também, porque é uma série simplesmente impressionante. É uma das séries mais engraçadas que eu vi nos últimos anos, e é também uma série que não se leva a sério em nenhum momento, eu acho que por isso funciona muito bem. E as atuações do Michael Sheen e do David Tennant pegam muito bem essa proposta da série de brincar um pouco com tudo, de ser até um pouco ridículo e tal. Muita gente ficou indignada porque ela aborda questões religiosas e tal, mas eu adorei a forma como é feita. E essa proposta é tão bem feita porque aqui, até quando coisas como o CGI é meio tosco, ele é propositalmente tosco. Em quarto lugar, temos a queridinha do Emmy, que foi Fleabag, né? No caso, a segunda temporada de Fleabag, encabeçada, não só dirigida, mas também com escrita e estrelada pela Phoebe Waller-Bridge. É simplesmente uma obra espetacular, como ela saca muito de humor, ela sabe escrever absurdamente muito bem, como ela também trabalha muito bem a personagem dela, a ambientação, e a série traz essa técnica dela conversar com a câmera e reagir com a câmera, e como ela brinca muito com isso, né? Ela tem essa coisa só dela, mas também os outros personagens acabam, tipo, brincando com isso, e é muito bom essa conversa de televisão que ela faz, e não é à toa que ela ganha todos os Emmys, é simplesmente uma série, podemos dizer uma minissérie, né? Porque são 12 episódios no total, mas são 12 episódios muito bem escritos, muito bem trabalhados e, assim, uma história fantástica que traz um peso de reflexão. Eu até escutei algumas pessoas falando e concordo plenamente que é uma versão do BoJack em live action.
E em terceiro lugar, temos Olhos que Condenam, minissérie brilhante da Netflix, da Ava DuVernay. E é muito aquele formato que eu gosto bastante da minissérie, que você dá toda a criação na mão de uma pessoa, e ela dirige também todos os episódios e vai trazer um caso baseado em fatos reais, muito pesado, que mostra muito a questão do racismo nos Estados Unidos, como foi, mas como reflete até hoje. Exato. Aí vai mostrar até na figura do presidente americano. E a gente tem ali a jornada desses 5 personagens, que acaba sendo muito equilibrado nos episódios, e o último episódio, que na minha opinião acho que é um dos mais marcantes do ano, assim, dos 3 que a gente vai falar agora, tem episódios assim espetaculares que marcam a televisão não só em 2019, mas na história em si. E no nosso segundo lugar temos Watchmen, né? A recém-terminada temporada, esperamos que série, né? Não queremos uma nova temporada, que encabeçada pelo Damon Lindelof, que também é o nome por trás de Lost e Leftovers, que é um cara fantástico, assim. Tem suas ressalvas, né? O Lindelof é um nome que ao mesmo tempo que é amado e odiado, mas em Watchmen ele faz um belíssimo trabalho. Eu já falei muito de Watchmen, eu fiz vídeo por episódio, fiz também a crítica da série. É um negócio que eu falei que ele entende muito bem a HQ, ele vai saber fazer referência à HQ, interligar as duas histórias, mas ao mesmo tempo criar um universo novo. E aí teve muita gente que reclamou, falou, o Watchmen nunca foi sobre racismo. O Watchmen sempre foi muito política. Exatamente. E aí o que essa temporada vai trazer, o que essa primeira temporada vai trazer, é uma questão social e política de hoje. Exato. Da mesma forma que o Watchmen fazia com o que fazia sentido na época dele, e eu acho que tudo é feito de uma forma muito orgânica e muito bem articulada pelo roteiro, como as coisas se interligam. E assim, e é muito bom que ele não fica muito baseado no que aconteceu na HQ. Tipo, ele se aproveita dos acontecimentos da HQ, mas ele conta totalmente uma história totalmente nova, assim, e é absurdo como ele desenvolve muito bem. E ao mesmo tempo ele consegue acrescentar até coisas à HQ que não tinha. Por exemplo, Justiça Encapuzada, a gente não tinha uma origem pra ele na HQ. E aí o que ele vai fazer aqui na origem do Justiça Encapuzada é simplesmente fantástico. E não estraga o que está na HQ também. Exatamente. Isso é muito bom. E para finalizar, em primeiro lugar, não poderia ser diferente, temos Chernobyl, minissérie espetacular da HBO, marca a televisão assim na história, é um negócio impressionante, tanto a questão técnica quanto a questão como ela vai trabalhar algo que a gente já conhece, só que ela vai conseguir criar uma baita tensão, criar ótimos personagens que não vão cair pro caricato e a gente vai se apegar a eles e tal. Eu acho que isso é fundamental quando se trata de um desastre assim. Seria muito fácil pegar e colocar personagens caricatos, colocar os russos vilõezões da história. E é bom porque acaba trazendo bastante essa reflexão política de hoje também, né? Então, são 3 séries aqui que a gente colocou no pódio, que se passam num tempo antigo, podemos dizer, mas que tratam de coisas muito atuais e muito importantes. E também é curioso a gente enxergar que são 3 minisséries, né? Como a televisão, mas também a Netflix está conseguindo pegar essas histórias e criar um núcleo fechado, não adotando extensões só para ter várias temporadas e aumentar o público, mas é você querer contar a história dentro do tempo que ela precisa ser contada. Eu gostei que você citou a Netflix, porque a HBO já faz isso há um bom tempo, e aí a Netflix começa a embarcar nisso também, eu acho muito legal. Minissérie, ainda mais quando você dá todos os episódios na mão de um diretor, você cria uma identidade visual, e é isso que acontece nessas 3 séries. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e comenta aí embaixo qual é o top 10 de vocês. Exato. Se vocês concordam com a gente ou não, vamos debater, que é sempre muito legal. Porque tem muitas séries que acabam não entrando nesses serviços de streaming, que acabam não chegando pra gente, então se você assistiu uma diferente que vale muito a pena assistir, comenta aqui embaixo também que a gente vai querer conferir também. Passa também no primeiro comentário pra ver as nossas outras redes sociais, principalmente Instagram, que a gente produz conteúdo pra lá. Exato. E o podcast que a gente lança nossos episódios, tem episódio novo lá, vai conferir que tá bem legal. Por hoje é só aí, corta!